Boa tarde a todos, meu nome é Rui Gonçalves, comigo está a colega Rosa Simões. É um gosto estar aqui neste último painel, o painel 7 das comunicações e, em formato de comunicação oral e em formato de aposta. Olá, boa tarde a todos. Não me vou alongar, já foi feita a apresentação do tema e dos autores, passo então a apresentação, fazer a introdução deste estudo. Portanto, através deste estudo constatamos que as características demográficas, assim como as clínicas e o atendimento em tempo útil do doente com AVC, são fundamentais na capacidade funcional da pessoa no momento da alta. Fazer um breve sumário sobre esta apresentação, vou falar-vos sobre um breve resumo sobre o enquadramento teórico no que diz respeito ao acidente vascular cerebral via verde AVC e a avaliação funcional da pessoa após AVC. Falarei sobre o objetivo geral, assim como os seus objetivos específicos, a questão de investigação, tipo de estudo, a amostra e as variáveis em estudo, assim como a operacionalização das mesmas. Apresentarei alguns dos resultados deste estudo, assim como uma breve discussão e tecerei as considerações finais. Então, o acidente vascular cerebral diz respeito a um comprometimento neurológico focal ou às vezes global de ocorrência súbita com duração superior a 24 horas ou que causa morte de provável origem vascular, isto segundo a Organização Mundial de Saúde. Também sobre a mesma direção, sabe-se que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na maioria dos Estados-membros da União Europeia, sendo as doenças cardíacas isquémicas e as cerebrovasculares correspondendo a 60% de todas as causas de morte por esta via. Também tivemos esta confirmação hoje de manhã com a comunicação do Dr. Gustavo, que referiu que nos dados de 2020 continuam a ser as doenças cerebrovasculares a principal causa de mortalidade. A via verde AVC permite que todos os clientes com AVC isquémico agudo cheguem ao hospital de forma rápida e segura, tenham acesso a um diagnóstico precoce e a tratamento fibrinolítico dentro da janela terapêutica, se esta estiver indicada. E, finalmente, a escala de ranking modificada, que foi criada em 1957, com o objetivo de mensurar o grau de incapacidade e dependência nas atividades de vida diária em clientes com AVC. Esta escala varia entre o grau 0, que é assintomático, e o grau 6, que é o óbito, e em termos de incapacidade varia entre o grau 1 e o grau 5. O objetivo principal deste estudo é determinar o impacto do perfil sociodemográfico e clínico no estado funcional da pessoa com AVC no momento da alta e os seus objetivos específicos, determinar a incidência do episódio de AVC em função do período de dia e mês, determinar a prevalência dos diferentes tipos de AVC, classificar a gravidade do AVC e o índice de reatividade de Glasgow no momento da admissão através da escala de NIHS e a escala de coma de Glasgow, respectivamente, analisar o impacto dos tempos assistenciais em termos de porta-ataque, porta-agulha para fibrinólise e referenciação para trombectomia e esta influência desta no estado funcional da pessoa com AVC no momento da alta e determinar quais as variáveis sociodemográficas de contexto e clínicas que influenciam o estado funcional da mesma. A questão de investigação definiu-se como qual o impacto do perfil sociodemográfico e clínico no estado funcional da pessoa com acidente vascular cerebral no momento da alta. Trata-se de um estudo quantitativo, analítico, retrospectivo, transversal e descritivo ou correlacional e uma amostra não probabilística por conveniência constituída por 482 participantes admitidos no serviço de urgência de um centro hospitalar da região centro. A informação foi obtida pelo sistema de informação Alert e pela plataforma Angels da unidade AVC e feita através de uma ficha de clínica parametrizada para o sistema Alert. Passa então a definir o esquema conceitual da investigação, que foi relacionar as diversas variáveis independentes, nomeadamente as sociodemográficas de contexto e clínicas, com a variável dependente, que é o estado funcional da pessoa com AVC no momento da alta, e foram diversas as variáveis em estudo em relação às sociodemográficas, a idade e o género, de contexto, o mês de admissão e o período do dia de admissão, em relação às variáveis clínicas e de saúde diversas. Eu vou salientar só algumas, como o índice de reatividade de Glasgow, o nível de consciência, a tipologia da AVC, a presença de fibrilhação auricular e flutter, entre outros. Em relação à caracterização sociodemográfica em função da idade, constatou-se, quer no género masculino como no feminino, que a idade prevalente é acima dos 70 anos, acima dos 80, cerca de 39,7% da amostra. Em relação ao género, verifica-se maioritariamente feminino, mas com uma pequena diferença, das 482. O número de óbitos
situa-se na faixa etária de superior a 70 anos, com cerca de 84,6%. Em relação à admissão dos doentes, verificam-se que os meses de maior prevalência são os meses de fevereiro, março e agosto. Peço desculpa. Em relação ao período que os doentes correm com maior frequência ao serviço de urgência, é o período entre as 8 e as 14 e as 14 e as 20. Em relação à tipologia da AVC, sobretudo o tipo de AVC, o isquémico, seguido do AVC hemorrágico e do AIT. Em relação ao nível de consciência, no momento da admissão, é sobretudo com cerca de 76,10% da amostra o nível alerta, significa baixa incapacidade, e o índice de reatividade de Glasgow sendo superior a 8, escalando, portanto, com 40,9%, estando de 8 a 12 a nível de índice de reatividade de Glasgow. O tempo porta-agulha da fibrinólise em função do género, portanto, da amostra estudada, 89 participantes foram submetidos a fibrinólise, com uma média, representando uma média de 33,88%. Em termos de tempo mínimo, verificou-se um tempo mínimo de 18 minutos e um máximo de 51 minutos. O tempo porta-agulha da fibrinólise e de referenciação e saída para a trombectomia, que é realizada noutra instituição, verifica-se em termos de tempo máximo 144 minutos e um tempo mínimo de 60 minutos. Em termos da escala de ranking modificada, verifica-se o nível máximo de 6, quer seja no género masculino como no feminino, e um nível mínimo de 0. Sendo a média 2,3%, se situa entre um nível de incapacidade ligeira a moderada. Em relação à análise inferencial dos mesmos, verifica-se que o índice, peço desculpa, estou aqui, sim, que o índice mais elevado, ou seja, mais penoso, situa-se em pacientes com idade superior a 71 anos e que se aceita que o género influencia o estado funcional em cerca de 53%. Tenho aqui vários modelos para análise de várias variáveis, que penso que não posso alongar aqui na definição, na apresentação de todos estes resultados, porque são vários e não tenho tempo para apresentar tanta informação. E concluiu-se que, em termos conceituais, as variáveis que mais influenciam ou que têm influência no estado funcional da pessoa com AVC no momento da alta são, em termos de variáveis sociodemográficas, a idade, em termos de variável clínica ou de saúde, o nível de consciência, a tipologia da AVC, o tempo da realização do TAC e a presença de fibrilhação auricular e flutter. Na discussão de resultados, foi aplicada para quase todas as análises, a análise de variância em relação ao estado funcional, o ETA parcial e a potência de teste entre género, idade e a sua interação. O ETA parcial revela um efeito de pequena dimensão para o género e de média dimensão para a idade, e a potência de teste, ou seja, a probabilidade de aceitar a hipótese que o género influencia o estado funcional pós-AVC é de 53% e da idade acresce, portanto, nos 100%. A probabilidade de aceitar as hipóteses que a idade e a tipologia influenciam as sequelas da AVC são elevadas, sendo respectivamente 88,2% e de 100%. Em relação ao nível de consciência e a idade, constata-se que a probabilidade de aceitar as hipóteses que a idade e o nível de consciência influenciam as sequelas da AVC são de 22% e 100% respectivamente. Já a probabilidade de interação da idade com o nível de consciência situa-se nos 67%, ou seja, aceitamos a hipótese de não se verificar relação entre estes dois fatores. Em relação ao flutter, a presença de flutter e a sua interação, aceitamos que a hipótese que a idade influencia as sequelas da AVC é 99% e a influência da presença de fibrilhação auricular e flutter também se intui valores elevados, cerca de 98%. Em relação ao tempo da realização de TAC, constata-se que as hipóteses que a idade e o tempo da realização de TAC influenciam as sequelas da AVC em cerca de 100% e 75,2% respectivamente.
Como principais conclusões, constatou-se que os meses com maior afluência no serviço de urgência pela via verde AVC foram os meses de abril, julho, agosto e dezembro, e o de menor afluência os meses de janeiro e fevereiro. Os períodos de dia onde a afluência ao serviço de urgência foi maior foi entre as 8 e as 14 e as 14 e as 20, constituindo mais de 2/3 dos casos que entraram na via verde. Constatou-se também que no momento da admissão o score NIHS compreende valores predominantemente entre 1 e 15, 74% da amostra, demonstrando assim sintomas mais reduzidos da AVC com potencial significância na gravidade do episódio da AVC. Relativamente ao nível de consciência, esta avaliação foi feita na plenitude de todos os casos admitidos, onde concluímos que mais 2/3 dos clientes se encontravam alerta no momento da admissão. A tipologia da AVC claramente mais prevalente foi o AVC isquémico, com mais de metade dos casos, seguido do hemorrágico e do AIT, e constatámos também que relativamente aos tempos porta-agulhas, fibrinólise e referenciação para trombectomia, a amostra não revela dados suficientes. Observando os valores da escala de ranking modificada, observámos em ambos os géneros um score mínimo de 0 e um score máximo de 6, com uma média de 2,3, traduzido por um score intermédio entre um estado de incapacidade ligeira e um estado de incapacidade moderada. A variável sociodemográfica que mais influenciou a capacidade funcional foi a idade. Relativamente ao género, não foram encontradas evidências científicas, e as variáveis que claramente influenciaram o estado funcional da pessoa com AVC no momento alta foram a tipologia da AVC, a presença de fibrilação, o tempo de realização de TAC e o nível de consciência. Paralelamente, não se encontram evidências científicas significativas da influência da recorrência dos episódios de AVC e de referenciação para a reabilitação. Identificámos como principais limitações deste estudo a ausência de registros no momento da admissão sobre o estado funcional dos clientes, não permitindo assim realizar um paralelismo entre a admissão e o momento da alta, e a ausência do preenchimento de sinais vitais na admissão. Portanto, como principais sugestões, sugerimos a possibilidade da aplicabilidade da escala de ranking modificada no momento da admissão, o registro dos antecedentes pessoais dos clientes, nomeadamente no que diz respeito à diabetes mellitus e à dislipidemia, já que são os fatores de risco relevantes para o aparecimento desta patologia. Deixo as referências bibliográficas e agradecendo o vosso tempo e disposta para qualquer questão. Obrigado, Mónica. Vamos guardar as questões para o final, se alguém quiser fazer algum esclarecimento. Se calhar passávamos de imediato à apresentação virtual do colega Daniel Cordeiro sobre bioterrorismo, uma ameaça real. Estamos preparados. Olá, então, muito boa tarde a todos. Desde já cumprimentar a Comissão Organizadora Científica, excelentíssimos moderadores, colegas de painel e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Este trabalho surgiu no âmbito do 6º curso de mestrado em enfermagem a decorrer no Instituto Politécnico de Setúbal. O grupo é composto pela enfermeira Marta Melo, Ana Correia, pelo enfermeiro Ricardo Serrão e por mim, Daniel Cordeiro, em conjunto com a professora Mariana Santos, professora adjunta na escola já referida. O tema que vamos apresentar é o bioterrorismo como uma ameaça real. Começar por dizer que o tema dos agentes biológicos utilizados como arma de guerra não é toda uma novidade da era moderna. Há quem diga que ela é mesmo tão antiga como a própria guerra. A título de curiosidade, existem relatos desde o século IV em que os arqueiros contaminavam as suas flechas com veneno de cobra ou com sangue e fezes de animais no intuito de contaminar as feridas das suas vítimas, ou que na Idade Média as fezes e os cadáveres de pessoas vítimas de peste eram arremessadas sobre as muralhas dos castelos inimigos de forma a contaminar essas populações. Mais recentemente, durante o século XX, nomeadamente durante as grandes guerras, a Guerra Fria ou a guerra entre o Japão e a Coreia, também se fez referência à produção e utilização de agentes biológicos, e atualmente com o conflito que existe entre a Ucrânia e a Rússia, este tema voltou a estar na ordem do dia, o que despertou em nós o interesse pela exploração desta temática. Os agentes biológicos são então definidos, ou o bioterrorismo é definido como a libertação deliberada de vírus, bactérias ou outros micro-organismos utilizados para causar doença ou morte em pessoas, animais e plantas. Existem agentes, os agentes são categorizados. Os agentes com elevado potencial para provocar impacto na saúde pública são então o Bacillus anthracis, mais conhecido como anthrax, o Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo, Yersinia pestis pela peste, a varíola major pela varíola, Francisella tularensis pela tularemia e os filovírus responsáveis pelas febres hemorrágicas virais. Este tipo de ameaças tem forte impacto, quer a nível económico, quer social.
bem como nos sistemas de saúde, pelo que devemos estar preparados para dar uma resposta adequada nestas situações. O objetivo, então, do nosso trabalho seria identificar quais as áreas de intervenção a considerar na preparação por parte dos serviços para eventos desta natureza. Foi feita uma revisão da literatura, foram selecionados 2 artigos com data de publicação dos últimos 5 anos que iam de encontro ao objetivo do nosso trabalho, e foram depois também consultados documentos emitidos pelas entidades reguladoras da saúde, como a DGS, a OMS ou a CDC. Deste trabalho, então, os resultados conseguimos então agregar as intervenções ou a preparação em 5 grandes áreas. Seriam então a detecção precoce e vigilância epidemiológica, a formação dos profissionais, a criação de planos de ação de emergência, a comunicação de risco eficaz e a capacidade laboratorial. No que concerne à detecção precoce, os profissionais de saúde e os enfermeiros em particular, uma vez que são o grupo que estão na primeira abordagem às pessoas, nomeadamente nos serviços de triagem, nos serviços de urgência, devem estar atentos para algumas situações em particular, como o aumento rápido de incidência de uma determinada doença em pessoas provenientes de uma área geográfica, da mesma área geográfica, o elevado número de casos que evoluam rapidamente para a morte, uma maior taxa de contágio em ambientes, em espaços abertos relativamente a espaços fechados, ou o facto de surgirem pessoas com sintomas de doença que sejam incomuns. A formação prévia dos profissionais é fundamental e está na base de todo este trabalho, e os conteúdos a abordar devem ser o conceito geral de bioterrorismo, as manifestações clínicas e o tratamento dos agentes de prioridade máximo, os que referimos anteriormente, a prática para a utilização de equipamentos de proteção individual para estas doenças altamente infecciosas e o conhecimento dos planos de emergência hospitalar. Esses planos de emergência, portanto, devem ser elaborados planos de contingência específicos para as doenças mais previsíveis na área de influência do hospital, ou caso não exista esta informação, eles devem ser direcionados para aqueles agentes prioritários que já foram referidos. Devem ser definidos os critérios para isolamento de casos e quarentena de contactos, e avaliados os recursos disponíveis, quer os disponíveis, quer aqueles que tenham que ser reforçados ou os que tenham que ser disponibilizados de novo, nomeadamente no que diz respeito a recursos humanos, a espaços físicos, a equipamentos de proteção individual. A comunicação eficaz dos riscos é essencial para manter a confiança das pessoas e para que estas cumpram as medidas que são recomendadas. Os profissionais que comunicam devem também eles ter formação prévia e a informação deve ser o mais atualizada possível, e devem ser privilegiados os meios de comunicação credíveis e a informação transmitida de forma clara. A capacidade laboratorial deve ser aumentada, os laboratórios devem ser dotados de meios que lhes permitam desenvolver testes diagnósticos mais rápidos e mais confiáveis, e devem ser desenvolvidas ainda novas abordagens terapêuticas como a vacinação ou as imunoglobulinas. Em jeito de conclusão, dizer só então que as instituições devem estar preparadas, quer a nível técnico, quer humano, que os programas de formação devem capacitar os profissionais para que a detecção precoce, a contenção, a disseminação e o tratamento destes eventos possam ser o mais adequado possível. De salientar também a importância dos planos de contingência, não só a existência deles, a criação, mas também a sua divulgação, e que os profissionais de saúde devem saber quando e como ativá-los, e deixar uma palavra também para o enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, que pelas suas competências específicas tem um papel importante e deve assumir uma posição diferenciada nestas equipas de planeamento. Assim me despeço, agradeço a todos pelo momento e pela oportunidade que nos deram para poder partilhar o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Passamos de imediato a uma comunicação oral que tem como título Adesão dos enfermeiros às medidas de prevenção da pneumonia associada à intubação, que será apresentada pela enfermeira Maria Almeida, do CHEDV, e que tem como coautora a Sónia Novaes. Todos, eu sou então, está como Maria, mas sou saudada como Rosário Almeida, então do Centro Hospitalar entre Douro e Voga. Estou, antes de mais, quero cumprimentar a todos pelo excelente trabalho que estão a desenvolver, os colegas, a Comissão Científica e também organizador pelo excelente trabalho, estou aqui no âmbito do mestrado médico-cirúrgica, portanto com especialização à pessoa em situação crítica, com orientação da professora doutora Sónia Novaes, da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira das Meias,
e que estou a desenvolver então um projeto de melhoria contínua numa unidade de cuidados intensivos e que para isso fiz uma scoping review acerca da adesão dos enfermeiros às medidas de prevenção da pneumonia associada à intubação e assim vou mostrar, portanto, os resultados obtidos. Portanto, como já é de conhecimento de todos, a pneumonia associada à intubação é considerada uma infecção grave associada aos cuidados de saúde, que conduz ao aumento da mortalidade e dos dias de internamento nas unidades de cuidados intensivos e, consequentemente, ao aumento dos custos. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que influenciam a adesão dos enfermeiros às medidas de prevenção da pneumonia associada à intubação. A metodologia utilizada foi uma scoping review com orientação do Instituto Joanna Briggs. A questão de revisão foi segundo a PCC, portanto, População, Conceito e Contexto. A pesquisa efetuada foi entre janeiro e março de 2022. Os descritores e operadores booleanos foi pneumonia, and mechanical ventilation and the nurse, pneumonia and ventilator associated and the nurse. Portanto, no total, os artigos identificados nas bases de dados foi 9.996, sem filtros. Após aplicar os filtros, que foi, portanto, artigos em inglês e português com data de publicação entre 2019 e 2022, porque há uma tese de doutoramento que abrange o mesmo tema que foi, portanto, saiu em 2019, analisado por especialistas, ficamos com um total de 86 artigos. Após a remoção dos duplicados, ficamos com 85, após a análise do título e resumo, ficamos com 15 e após a leitura integral do texto, ficamos com 14. Foram incluídos mais 2 artigos após contacto direto com investigadores, ficando num total de 16 artigos. Os resultados... Os resultados, portanto, foram os seguintes. Aqui qualquer coisa que não está bem. Para a high school, portanto, que através de um estudo descritivo diz-nos que a maioria dos enfermeiros apresentou conhecimento das recomendações relacionadas à seleção do método de intubação endotraqueal, troca do circuito ventilador mecânico, uso do umidificador, seleção do sistema de aspiração, seleção do leito do paciente, uso de tubos endotraqueais com lumen extra para aspiração de secreções subglóticas, exposição do paciente e uso de antissépticos orais com clorexidina para higiene oral. Já segundo Egan, também um estudo transversal diz-nos que o nível de conhecimento sobre prevenção da PAI parece inadequado neste estudo, embora o conhecimento sobre os principais, portanto, princípios do cuidado baseado em evidência não possa garantir a implementação destes princípios, a falta de conhecimento pode ser uma barreira potencial para a adesão às diretrizes baseadas em evidências para a prevenção da PAI. Já assim, em Poli, também com um estudo transversal, diz-nos que, embora os enfermeiros tenham revelado bons conhecimentos, isso não se traduziu de forma consistente na prática. Pena, com um estudo quase experimental, diz-nos que a intervenção educativa direcionada à equipa de enfermagem em cuidados orais reduziu a incidência de PAI de 9 para 3,5 casos por 1000 dias de intubação. E Branco diz-nos que através de um estudo quase experimental retrospectivo, que a aplicação da bundle e a formação em serviço possibilitaram o aumento da adesão e a diminuição da incidência da infecção da PAI de 7,99 para 4,28 infecções por 1000 dias de intubação. Já Barros, através de um estudo descritivo com abordagem prospectiva, diz-nos que a conformidade de algumas práticas encontra-se abaixo do esperado, apesar da boa adesão da bundle pela equipa de enfermagem, evidenciando a necessidade de estratégias educacionais que promovam a qualidade, aumentando a adesão dos profissionais. Zigart, através de um estudo quantitativo, diz-nos que a equipa de enfermagem coloca em prática o protocolo de prevenção da PAI, reduzindo a incidência dessa infecção na unidade. Alecrim, através de um estudo curto prospectivo, diz-nos que o estudo mostrou que quanto maior a adesão às medidas de boas práticas, menor é o risco de PAI. E já Dutra diz-nos que, através de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, que os participantes do estudo reconheceram os riscos da PAI, referiram implementar medidas protocolares para a prevenção, contudo, não mencionaram o evento adverso, o conhecimento dos indicadores ou a participação em estratégias educacionais. E Marã, numa revisão integrativa,
diz-nos que o uso de bandos reduziu significativamente a taxa de PAI, com impacto na redução da mortalidade no tempo de internamento e nos custos hospitalares. E DAMBRE, através de um estudo exploratório, diz-nos que mais de metade, 56,7% dos enfermeiros da equipa tinham um conhecimento excelente sobre a bundle. Quanto mais conhecimento, melhor é a conformidade. Este estudo pode ajudar a aumentar o conhecimento e a adesão dos enfermeiros. Isaac, através de uma revisão sistemática da literatura, diz-nos que a chave para a prevenção é a adesão às práticas baseadas em evidência. A literatura recomenda então a adesão aos protocolos que melhora com a formação dos enfermeiros. Já a LOS, com um estudo descritivo transversal, diz-nos que os enfermeiros relataram várias barreiras que limitaram a sua própria conformidade, como falta de formação, falta de políticas e protocolos, falta de recursos e falta de pessoal. Madhu diz-nos que, através de um estudo de observação, que estes resultados ajudarão a aumentar a consciencialização dos enfermeiros sobre a prevenção da PAI, referem ser crucial que no futuro exista pesquisas para investigar facilitadores e barreiras à adesão da bundle. Sousa, através de um estudo quadro experimental, diz-nos que a adaptação de diretrizes com a implementação de 8 recomendações diminuíram a taxa de incidência da PAI. Na pré-intervenção, a incidência era de 7,89 por 1000 dias de intubação e após a intervenção, a incidência diminuiu para 6,24 por 1000 dias de intubação, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 21%. O estudo revelou a aplicação das recomendações ajudou a aumentar o conhecimento e a adesão dos enfermeiros. Sousa, numa revisão integrativa da literatura, diz-nos que as evidências demonstraram que a pneumonia associada à intubação tem etiologia multifatoral e uma das principais causas é a microaspiração do conteúdo gástrico e da orofaringe. Os fatores de risco podem ser interno ou externo. Os critérios diagnósticos são baseados em dados clínicos, radiológicos e microbiológicos estabelecidos por várias organizações, incluindo os Centros Europeus de Controlo e Prevenção de Doenças. Continua a ter impacto económico significativo, além de afetar a saúde e as vidas humanas. Concluindo, a prevenção da pneumonia associada à intubação tem um impacto significativo nos cuidados à pessoa em situação crítica. A existência de diretrizes, protocolos e bundles, bem como o nível de formação e conhecimento dos enfermeiros, possibilita o aumento da adesão e, consequentemente, a diminuição das taxas de infecção. A implementação da prática baseada na evidência e a existência de dotações seguras são fatores facilitadores da adesão dos enfermeiros. Eu queria só acrescentar que o estudo abrangeu países como Austrália, Índia, América do Sul e Europa. Obrigada pela vossa atenção, o meu contacto e as referências bibliográficas. Muito obrigado. Obrigado, Maria, especialmente por ter cumprido o tempo, ainda tinha mais tempo para apresentar algumas coisas, se assim entendesse, mas penso que foi muito esclarecedora. Muito obrigado pela sua apresentação. Passaríamos então à apresentação do póster Precisão da abordagem STARS em situações de exceção e catástrofe, da autoria da Ana Filipe Oliveira, do Hospital Correio Cabral, e a autoria de Andreia Lopes, Elsa Rodrigues, Liliana Guerreiro e Mariana Pereira. Ana Filipa, quando quiser. Olá, deixa-me só por aqui. Olá, um cumprimento a todos, em especial à Comissão Organizadora e Científica do Congresso e aos moderadores deste painel. Venho falar-vos da precisão da abordagem START em situações de exceção e catástrofe. Foi um trabalho elaborado pela Andreia Paraíba, enfermeira na Unidade de Cuidados Intermédios Coronários do Hospital de Setúbal, Elsa Rodrigues, enfermeira no internamento médico-cirúrgico do Hospital da Luz de Setúbal, Liliana Guerreiro e por mim, ambas enfermeiras na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes do Correio Cabral. Foi um trabalho orientado pela excelentíssima professora Mariana Pereira, no contexto da avaliação contínua da unidade curricular, inserida no mestrado de enfermagem médico-cirúrgica a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, a escolha desta temática teve muito relacionada com o aumento da frequência deste tipo de situações de exceção e catástrofe a nível global. Temos como exemplo esta última situação, bem conhecida por todos nós, de conflitos armados no leste da Europa, e sentimos que os sistemas de saúde e nós, profissionais de saúde, temos de estar preparados para atuar de forma célere, imediata, organizada
e custo-efetiva, com o objetivo de otimizar o prognóstico das potenciais vítimas neste tipo de situações. START é um acrónimo para Simple Triage Algorithm and Rapid Treatment e é um dos métodos de triagem de vítimas mais utilizados em situações de exceção e catástrofe pelo mundo. Desta forma, pretendíamos conhecer a evidência mais recente sobre o método de triagem START e comparar a sua capacidade de discriminação por prioridades. Partimos da nossa questão de investigação para realizar uma pesquisa que foi efetuada durante março deste ano, com vários descritores e vários motores de busca no espaço temporal entre 2018 e 2022. Após a aplicação dos critérios de inclusão, selecionámos 5 artigos para uma análise mais profunda. A análise descritiva de cada um dos artigos foi feita através da sistematização da informação em várias tabelas, para nos ajudar a tirar mais informação. O método de triagem START utiliza perguntas simples e objetivas, como capacidade para andar, capacidade para respirar, tempo de repreenchimento capilar e capacidade de cumprir ordens, para classificar as vítimas por cores numa escala de prioridades de atendimento dividida em 4 categorias, que vai desde a prioridade imediata, vermelha, pronto, até à menos prioritária, que será a preta, uma vítima já falecida. Os 5 artigos analisados consistiram, portanto, num estudo de revisão de literatura de 32 artigos que quis avaliar a robustez do método START e outros 4 estudos de caráter retrospectivo. 3 deles fizeram comparação do método START com outros métodos de triagem e um é relacionado com qual o método de triagem preferido ou escolhido por estudantes da área de saúde entre o START e outro método de triagem também muito utilizado pelo mundo, que é o SALT. Todos os estudos têm uma amostragem bastante significativa. Ao fazermos esta análise, percebemos que a triagem START tem uma sensibilidade variável, a sensibilidade não é tão robusta como a especificidade deste método, provavelmente porque os critérios do algoritmo são bastante abrangentes, o que poderá sobrevalorizar a prioridade da vítima, aumentando a sensibilidade deste algoritmo, ou por vezes subvalorizar a prioridade da vítima, diminuindo a sensibilidade do algoritmo. Isto é, um doente com capacidade para andar poderá ser triado com uma prioridade menor e ter uma lesão interna grave e a sua real prioridade ser urgente. Portanto, se subvalorizarmos a prioridade sempre, a sensibilidade aumentará, ou seja, todos os P1 reais vão ser triados como P1, porém não é feita uma gestão adequada dos recursos e, portanto, não será não é o ideal e pretendido nestas situações de catástrofe. Por outro lado, é um método com uma especificidade bastante alta, em especial nos doentes mais graves. Isto quer dizer que não são excluídos doentes prioritários ou são muito poucos os doentes graves excluídos. Como já referi, relativamente à sobre- e subvalorização de prioridades, percebemos que pode existir uma sobretriagem de 17.8 e uma subtriagem de 12.6, o que são valores perfeitamente aceitáveis em situações de exceção e catástrofe. Vimos também que a acuidade global é de 65%, chegando muito perto dos 100%, com 97.9%, na prioridade imediata, na P1, portanto, ou seja, em doentes graves. Desta forma, este método tem uma capacidade muito grande de discriminar doentes graves, o que é fundamental num cenário de exceção e catástrofe. É um método simples, fácil e rápido de aprendizagem, inclusivamente num dos estudos que analisámos, o Ineski et al. Abordou o Last Minute Training. O START foi um método que melhorou a capacidade de categorização de vítimas, com uma precisão de 73% a 94%, onde os profissionais sem experiência atingiram capacidade de triagem de peritos. Noutro estudo, a maioria dos estudantes de saúde sem experiência em triagem ou catástrofe escolheu o método de triagem como o mais fácil e prático para atuar. Ou seja, o método de triagem tem limitações, mas a sua taxa de acuidade é alta e o facto de ser um método fácil de aprender pela sua simplicidade faz com que seja um método de triagem amplamente usado, fato corroborado por todos os autores. Por fim, gostaria de deixar uma última mensagem, que também percebemos em vários artigos que lemos, que é a necessidade de mais investigação na área de triagem de vítimas em situação de exceção e catástrofe. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigada Ana Filipe Oliveira pela excelente apresentação e também pelo cumprimento do tempo. E passamos desde já ao próximo e-póster, que tem como tema traumatismo hepático, a pessoa em situação crítica emergente no bloco operatório. Esta apresentação será feita por Paula Pedro, do CHUC, e coautora Lina Brito.
Então vá. Então, muito boa tarde, o meu nome é Paula Pedro, sou enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação perioperatória, sou também mestranda em enfermagem médico-cirúrgica e pós-graduanda em gestão de unidades de saúde. Represento também outra colega, outra coautora, a enfermeira Lina Brito, que também é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica e mestranda em enfermagem médico-cirúrgica. Primeiramente, agradecer esta possibilidade de estarmos aqui a partilhar o nosso póster neste evento científico, o primeiro congresso de urgência e emergência do Chuca, e também desde já parabenizar pelo excelente trabalho que está a ser desenvolvido. Passaria então à apresentação da tela. Desculpa, que isto já podia estar feito, mas enfim. Então vamos lá, desculpem, isso aqui, ok. Então, é assim, passaria então à nota introdutória. A pessoa vítima de trauma hepático apresenta um risco acrescido para o desenvolvimento de várias complicações, tais como infecção, sepsis e hemorragia, assim como complicações do foro respiratório e cardíaco, como insuficiência respiratória e arritmias, as quais podem dar origem à falência multiorgânica, disputando assim a necessidade de uma vigilância e monitorização constantes. Para que seja possível intervir de forma eficaz e otimizar o prognóstico e qualidade de vida destes doentes, é importante que o enfermeiro esteja desperto para os sinais e sintomas de complicações e que possua conhecimentos sobre as medidas necessárias para controlar os possíveis danos que podem comprometer a vida da pessoa em situação crítica. Objetiva-se assim, com este póster, que enfatizar as competências técnicas e relacionais na prestação de cuidados de enfermagem especializados à pessoa em situação crítica com trauma hepático no intraoperatório. Como metodologia, efetua-se uma revisão integrativa da literatura, inicialmente na literatura cinzenta, depois nas bases de dados científicas, PubMed e Medline, via EBSCO ou pela VPN da Escola Superior de Enfermagem. Efetuou-se assim uma scoping review com base no memórico PCC, teve-se em conta os critérios de inclusão, os artigos publicados nas bases de dados científicas há menos de 5 anos e também cujo título e abstract estivessem disponíveis. Selecionou-se um total de 15 artigos que vieram dar sustentabilidade à elaboração deste póster. Ora bem, o traumatismo hepático pode ser passível apenas de tratamento conservador nas suas formas mais softs. Contudo, poderá ser uma situação que careça de intervenção cirúrgica e consoante o seu grau de gravidade. E nas situações mais graves, digamos assim, poderá ser necessário não uma, mas 2 cirurgias, uma cirurgia inicial de damage control, previa uma laparostomia inicial, com colocação ou não de packing aos 4 quadrantes a nível abdominal, e uma cirurgia second look para a remoção do packing, do eventual packing, e a cirurgia definitiva. Naturalmente que esta tipologia de doentes são seguidos e estão alocados a serviços de medicina intensiva. Relativamente aos cuidados de enfermagem, importa referir que o traumatismo hepático com tratamento cirúrgico exige dos enfermeiros do intraoperatório experiência, destreza, rapidez nas tomadas de decisão, formando assim uma equipa otimizada, funcional aos 3 níveis de competências do enfermeiro, de apoio à anestesia, o enfermeiro circulante e o enfermeiro instrumentista. Aqui convém enfatizar, de facto, o importantíssimo papel do enfermeiro coordenador à urgência cirúrgica, na medida em que ele, de forma célere e rápida, tem que alocar os recursos necessários para dar resposta a esta tipologia de situações graves que muitas vezes são muito complicadas, e nesse sentido o enfermeiro tem que alocar, o coordenador tem que alocar não um enfermeiro de apoio à anestesia, mas sim 2, consoante o grau de instabilidade hemodinâmica do doente, na medida em que pode estar subjacente um quadro de hemorragia franca, e nesse sentido são necessários 2 elementos. O enfermeiro circulante também desempenha um papel primordial, na medida em que tem que alocar rapidamente os dispositivos médicos e todo o material necessário à equipa cirúrgica, e particularmente o enfermeiro instrumentista. O enfermeiro instrumentista também
desempenha um papel crucial, porque socorre-se dos seus conhecimentos técnico-científicos e, de acordo com o seu grau de perícia e consciência cirúrgica, e promove toda a segurança a segurança cirúrgica do doente para que se resolva a situação cirúrgica de forma célere e com segurança. Em género de conclusão, os cuidados de enfermagem no intraoperatório, a pessoa em situação crítica vítima de trauma hepático, são específicos, exigem uma multiplicidade de conhecimentos e competências técnicas e relacionais desenvolvidas no seio de uma equipa multidisciplinar com um objetivo comum, que é cuidar da pessoa em situação crítica, perioperatória, com falência ou não multiorgânica, carecendo de uma intervenção cirúrgica sem a qual o doente perece. Muito obrigada. E era isso, está bem? Vou então... Muito obrigado, Paula. Daríamos então continuidade ao EPOSTER 9, Via Verde Coronária, na região autónoma da Madeira, da autoria de Sandra Vasconcelos, Ana Alves, Bárbara Freitas, Lara Abreu e Silvia Ornelas. Ok, vamos lá, boa tarde a todos. Vamos então. Conseguem ver e ouvir? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Sandra, sou enfermeira no Serviço de Urgência cá no Funchal e este trabalho que vos vou apresentar é o fruto da junção de mim juntamente com mais 4 colegas. 2 que trabalham comigo no Serviço de Urgência, uma colega da Unidade de Cuidados Intensivos e a outra colega da Unidade de Cardiologia. Então, como é conhecimento geral, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade em todo o mundo. É o OMS que o diz. E obviamente que nós não seríamos exceção. Logo, é primordial que o tratamento eficaz das síndromes coronárias agudas com elevamento do segmento ST seja de essencial intervenção. De todas as opções de tratamento disponíveis, nós temos que a intervenção coronária, percutânea e primária demonstrou ser a mais eficaz quando comparadas com todas as outras anteriormente efetuadas. É considerada mais segura e tem um registro de menos mortalidade associada a eventos cardíacos secundários. Por exemplo, no caso da hemorragia, esta apresenta muito menos casos do que quando era utilizada a trombólise como tratamento de eleição. Então, os nossos objetivos foram caracterizar os doentes submetidos à ICP que proveniam do ambulatório, nos quais foi ativada a via verde no serviço de urgência e os quais tiveram então critério para a ICP. Que metodologia utilizamos? É um estudo retrospectivo, descritivo e analítico, em que a amostra são então os doentes que vão ser submetidos à ICP e escolhemos para isso o período entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Perante isto, que resultados obtivemos? Então, no primeiro gráfico podemos ver que a via verde coronária teve cerca de 3.000 ativações no serviço de urgência no período por nós estipulados, que destes doentes, destas 3.000 ativações, apenas 245 foram candidatos à ICP e que deste o sintoma mais frequente foi a dor torácica. Relativamente à idade predominante, temos uma janela de intervalo com as idades compreendidas entre 53 a 67 anos, estando englobados aqui neste intervalo 102 elementos da amostra. E temos também que o género predominante é o género masculino, portanto, dos 245 elementos da amostra temos 184 elementos do género masculino, contrastando com apenas 62 do género feminino. As nossas conclusões são muito claras. De facto, a via verde coronária é a via verde mais ativada no nosso serviço de urgência. Constatamos também que dos indivíduos apenas 10% se deslocaram por meios de socorro pré-hospitalar, ou seja, nós ainda temos uma grande taxa de pessoas que chegam até nós pelos próprios meios. O principal sintoma foi a dor torácica, o género masculino foi o prevalente, a idade frequente foi mesmo 53 a 67 anos de idade, e aqui nós queremos chamar a atenção para o papel que nós enfermeiros temos na ativação desta via verde, que faz com que o timing entre o aparecimento dos sintomas e o tratamento efetivo desta situação seja o idealizado e assim se consiga tratar a lesão.
Porque é que somos nós, porque é que somos então um elemento importante? Porque somos nós os primeiros a contactar com estas pessoas, somos nós que os recebemos no serviço de urgência, somos nós que fazemos a triagem, somos nós que temos que estar alerta para os sintomas e sinais que cada um deles tem, somos nós que temos que ser capazes de despistar, porque nem sempre as manifestações são as tipicamente descritas, nem sempre é apenas uma dor torácica que vai para o braço esquerdo, e de facto nós temos um papel preponderante na vida destas pessoas. Obrigada a todos pela oportunidade de apresentarmos aqui o nosso trabalho e já agora parabéns a todos os colegas pelos trabalhos apresentados também. Muito bem, obrigada Sandra pela excelente apresentação, pelo cumprimento do tempo. Ainda nos deixou aqui alguma margem que permitirá com toda a certeza uma discussão mais alargada no final. Passamos então agora ao EPOSTER, transporte aeromédico de pacientes graves na crise de oxigênio do Amazonas, Brasil. Esta apresentação será feita pela Letícia Borges, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e tem como coautores Débora Aberland, Beatriz Aguiar e Alexandre Oliveira. Tem a palavra, obrigada. Bom dia a todos, me ouvem? Eu sou a enfermeira Letícia, venho apresentar um trabalho para os senhores de um serviço realizado no estado do Amazonas, no município de Manaus, durante a crise do oxigênio que aconteceu em Manaus no início de 2021. Vou compartilhar com os senhores a tela. Então, o trabalho é intitulado Transporte Aeromédico de Pacientes Graves na Crise de Oxigênio do Amazonas, Brasil. O trabalho tem como objetivo descrever o relato de experiência da enfermeira de voo durante as evacuações aeromédicas dos pacientes que estavam em estado crítico em Manaus e que não dispunham de leito de CTI. O método utilizado foi um estudo retrospectivo através de uma pesquisa do diário de campo da enfermeira que estava presente, e conversar com os senhores um pouquinho do que foi desenvolvido lá em Manaus durante essa crise do oxigênio. Contextualizando os senhores, no início do ano de 2021, houve uma crise grave de falta de oxigênio e falta de leitos de UTI para os pacientes que estavam no estado de Manaus, no município do Amazonas. No estado do Amazonas, no município de Manaus, por conta dessa crise de oxigênio e crise causada pela falta de leito e o aumento do número de casos de Covid-19 na população do estado do Amazonas, foi necessário montar uma célula de Evan-Covid, eu faço parte, eu sou ex-militar, da Força Aérea Brasileira, então a Força Aérea designou que fosse montado uma célula de Evan-Covid na cidade de Manaus, na base aérea de Manaus, com o objetivo de transportar civis e militares que estavam naquele estado e que precisariam de cuidados e suportes de terapia intensiva e que não dispunham naquele estado. Por conta disso, foi montado rapidamente, em 2 dias, foi montado aí uma sala de aeromédico com todos os equipamentos, insumos, macas, tudo necessário para poder configurar uma aeronave que não era apropriada para o transporte aeromédico, então é uma aeronave de multimissões, ela foi adaptada para o transporte aeromédico, é uma aeronave C-105 da Força Aérea Brasileira. Então, no interior da aeronave, o trabalho de configuração da mesma constituiu em montar 4 leitos de pacientes para terapia intensiva. Para a gente fazer isso, a aeronave foi, então, dividida em 3 zonas, zona quente, zona morna e zona fria. A zona quente era destinada aos pacientes, em estado grave, com doença infecto-contagiosa. Essa é a configuração utilizada para os pacientes que precisam ser transportados num ambiente confinado de cabine, A zona quente era onde ficava a equipe aeromédica e os pacientes, propriamente dito. A zona morna era uma zona de transição, onde acontecia a desparamentação da equipe e a gente tinha um aporte de insumos, caso fosse necessário. E a zona fria era o local propriamente, relativamente livre de contaminação, onde ficavam o piloto, copiloto, mecânicos da aeronave. Aqui a gente mostra para os senhores uma foto, tanto do croquis da aeronave, mostrando aí zona quente, em vermelho, zona morna e zona fria.
uma foto de como ficou a configuração ao final desses 2 dias do início da missão. Foi uma missão de 15 dias em Manaus e transportamos aí dezenas de pacientes em estado grave, os 4 leitos de UTI montados mais à frente, mais próximo para a rampa. Ao final da foto, a gente vê a rampa de acesso para a aeronave. É importante a gente mencionar que durante o trabalho a enfermagem participou também da tomada de decisão para a triagem dos pacientes. Então era verificado então o melhor momento para transportar os pacientes, levando em consideração características como estabilidade hemodinâmica, os parâmetros respiratórios no ventilador mecânico, o nível de sedação dos pacientes, as últimas gasometrias se apresentavam melhora da gasometria, todos esses aspectos que possibilitavam a equipe decidir se era possível ou não transportar o paciente com segurança para outros estados. Né? O estado do Amazonas é um estado muito distante, a capital, Manaus, fica aí a 4 horas de todas as outras capitais do Brasil. Isso dificultou a chegada do oxigênio no estado e também a gente tem uma quantidade de leito reduzido lá no estado do Amazonas. Após configurar que o paciente estava apto, passando por essa triagem, as ambulâncias levavam esses pacientes até a base aérea de Manaus para a gente, dentro do leito de ambulância, onde a equipe multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnicos de enfermagem, recebiam esse paciente de dia ou de noite. Eram 24 horas realizando o transporte dos pacientes, e a gente então transportou esses pacientes para outros estados em segurança, levando então para um leito de CTI. Fez parte desse trabalho comigo a enfermeira Débora Fernanda, a enfermeira Beatriz e o enfermeiro Alexandre Barbosa. Agradeço a todos a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido e coloco-me à disposição para o que for necessário. Parabenizando, então, a equipe que montou e preparou esse congresso pela qualidade dos trabalhos científicos apresentados. Muito obrigada a todos. Obrigado, Letícia. Um agradecimento especial e um cumprimento a todos os colegas do Brasil. E uma vez mais obrigado por terem participado no nosso evento. É um gosto sempre ter os vossos contributos e a vossa partilha de experiências, seja eles em que formato for, são sempre experiências enriquecedoras e muito diferentes daquilo que nós vivenciamos aqui em Portugal, porque às vezes não temos a noção da dimensão do Brasil e das distâncias entre os vários locais. E todos nós nos queixamos das distâncias aqui em Portugal e às vezes não temos esta noção. Muito obrigado, Letícia, e às suas colegas, um agradecimento especial. Iríamos passar à última apresentação deste painel, a comunicação oral, da autoria da colega Helene Malta, Sofia Miguel e Catarina Cavaleiro, sobre fibrinólise no acidente vascular cerebral, experiência de um hospital distrital. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Helene Malta, como já foi referido. Represento também então 2 colegas, não é? Sofia Miguel e Catarina Cavaleiro. Vou tirar a máscara que é mais fácil assim. Trabalhamos as 3 no serviço de urgência de um hospital distrital, muito pertinho daqui, que é o Hospital da Figueira da Foz. E pretendemos então apresentar um trabalho que nós efetuamos no nosso serviço, no nosso contexto de trabalho, intitulado Fibrinólise no acidente vascular cerebral, experiência de um hospital distrital. Como sabem, o AVC permanece a principal causa de mortalidade, mas também de morbilidade em Portugal, apesar de que nos últimos anos já foi notória uma redução progressiva do número de mortes associada a essa causa. O AVC isquémico, apesar de tudo, continua o AVC mais comum e também aquele que condiciona o maior número de mortes. Na fase aguda, a fibrinólise é sempre a eleição terapêutica de eleição que nós utilizamos, desde que esteja o doente enquadrado naqueles critérios. Portanto, o doente beneficia da fibrinólise se for administrada nas primeiras 3 horas após o início do evento isquémico. E, portanto, tudo isso faz com que a precocidade da sua administração seja realmente importante para o prognóstico do doente, mas também para a sua recuperação funcional e poder voltar para casa o melhor possível. A nossa experiência no tratamento com fibrinólise nos doentes da via verde AVC, no nosso hospital distrital, começou em 2015, sob a responsabilidade dos profissionais da urgência, em parceria com a unidade de AVCs,
que é de nível A do hospital de referência, que é o Hospital de Coimbra. Isso só mesmo para fazer alguma publicidade ao nosso hospital, não é? Vocês sabem que todos nós nos preocupamos com os tempos pela razão que eu já referi, não é? O Hospital da Figueira da Foz recebeu já um prémio de ouro para o melhor tempo de porta-agulha conseguido em 2021. Efetivamente, nós juntámos ao programa Angels em 2019, no sentido de conseguirmos estar o mais bem preparados possível para podermos fazer com que, tal como refere o projeto Angels, não é, que no nosso hospital o doente possa receber o melhor tratamento possível, não é? Porque, no fundo, o que é que pretende o projeto Angels? É que qualquer pessoa que esteja a fazer um AVC, não é, receba o mesmo tipo de tratamento que esteja em França, na Alemanha, em Portugal, ou noutro país qualquer dentro da Europa, não é? Independentemente do hospital em que ele esteja a ser atendido. E nós fomos formados pela Angels e seguimos as indicações da Angels. Portanto, os nossos objetivos com este trabalho foram analisar os tempos de atuação na via verde AVC nos doentes submetidos à fibrinólise, no intervalo de tempo de 2017 a 2021, portanto, no espaço de tempo de 5 anos, verificar se existe cumprimento das recomendações que estão estabelecidas pela NINDS relativamente aos tempos de atuação na via verde AVC, elaborar propostas, e isso é que é o essencial, não é? Foi sobretudo sobre este facto que nós nos focamos, que foi elaborar propostas de melhoria ao atual protocolo, que é um protocolo criado por médicos e enfermeiros, em relação à via verde AVC, para uma intervenção que seja ainda mais eficiente por parte de toda a equipa que recebe o doente e que tem necessidade de fazer fibrinólise. Portanto, no nosso hospital e no nosso protocolo estão contempladas dois tipos de situações, não é? A primeira em que o doente não vem referenciado pré-hospitalar e, portanto, como sabem, o doente não referenciado tem que fazer todo o processo normal, não é? Portanto, tem que ser admitido, fazer a inscrição, passar pela triagem. Na triagem poderá ou não o enfermeiro triador reconhecer que realmente se trata de uma via verde AVC. Se assim, ótimo, o doente salta para a sala de emergência, onde será feita uma rápida avaliação, que é a avaliação básica, para depois seguirmos então para pesagem, TAC e fibrinólise ainda nas instalações da TAC. Se porventura na triagem a enfermeira não se aperceber, porque isso também acontece, não é raro, mas acontece, se o enfermeiro na triagem não se aperceber que aquele doente tem critérios que se possam enquadrar na via verde AVC, aquele doente terá que aguardar, não é? Ser triado com uma cor, poderá não ser a cor laranja, que é a cor que nós pretendemos na via verde AVC, mas poderá até mesmo ser uma amarela, terá que esperar pela sua vez, ser atendido na sala da medicina e depois então, acreditamos que sim, não é? Que nesta fase seja ativada a via verde AVC e então seguir o percurso normal. Nas situações em que o doente vem referenciado do meio pré-hospitalar, poupamos aí uma série de passos. Porquê? Porque o nosso protocolo inclui que a inscrição, a triagem e os pedidos de exames TAC, ECG e análise seja feita antes da chegada do doente. Perguntem-me vocês, então, mas vocês teriam o doente ainda sem o ver? É verdade. Se nós tivermos indicações do pré-hospitalar, nós fazemos a triagem, já temos um fluxograma já decidido, que é o comportamento estranho, paramos no discriminador déficit neurológico agudo, portanto com menos de 24 horas, da laranja, a glicémia, perguntem-me, não é? Então e a glicémia? É verdade, nós não sabemos, não avaliamos, partimos do princípio que será 100, foi isso que nós estabelecemos, e depois então quando o doente vier ao hospital verificamos a glicémia correta e até podemos reavaliar e atribuir outra cor ao doente, está bem? Isso não quer dizer que um doente que seja triado como laranja, nesse tipo de situações, que ao chegar ao hospital e que nós vejamos que realmente há um grande risco, um comprometimento da via aérea, por exemplo, que o doente não tenha que ser retirado como vermelho, ok? Essa questão é mesmo a questão de querermos ganhar algum tempo e não termos que esperar pela triagem para depois passarmos a fazer o pedido dos exames. E, portanto, reparem, este doente que vem já referenciado do pré-hospitalar, quando entra, já toda a gente está à espera dele na sala de emergência, toda a equipa, não é? E, portanto, é muito rápido, essa avaliação inicial é mesmo muito rápido. O doente é visto pelo médico, que faz a sua avaliação, segundo o NICE, e nós funcionamos uma veia, colhemos sangue e fazemos uma glicemia. E o doente arranca logo para a pesagem, que também não se perde tempo, porque a nossa balança encontra-se mesmo em frente aos elevadores que vão dar a radiologia. Portanto, enquanto aguardamos pelo elevador, o doente é pesado, a balança é colocada no chão, é mesmo muito, muito rápido. E depois, claro, não é? A fibrinólise afeta no local, porquê? Porque nós temos uma mala já preparada com tudo aquilo que é necessário para podermos avançar com a fibrinólise ainda logo no final da TAC. Agora, só mesmo para relembrar,
As orientações da NINTS partem do princípio que o tempo porta-médico não deve nunca ultrapassar os 10 minutos, que o tempo porta-TAC não deve ultrapassar os 25 minutos, ou então no máximo 45 minutos, no caso em que haja necessidade de interpretar as imagens, e que o tempo porta-agulha não exceda nunca os 60 minutos. Parece muito 60 minutos, mas não é, passa num instante. Sobretudo quando o doente não vem referenciado, como devem imaginar. Portanto, com este trabalho, o que nós fizemos foi um estudo observacional e retrospectivo. Analisamos os dados relativos aos tempos de porta-triagem, triagem médica, porta-agulha, dos doentes que foram submetidos à fibrinólise, naquele intervalo de tempo que eu já vos disse, não é? Naqueles 5 anos, e foi efetuada uma análise descritiva e inferencial dos dados obtidos. Foram realizadas propostas ao protocolo atual que resultaram do quê? Dessa análise do estudo que nós fizemos, mas também da descrição que nós tivemos da situação em que se obteve o melhor resultado de tempo-agulha. Como já vos disse, em 2020 terá sido o melhor resultado em termos de tempo-agulha. Portanto, dos nossos resultados, obtivemos que durante os anos em estudo foram submetidos à fibrinólise 114 doentes que foram diagnosticados com AVC isquémico, sendo que o tempo a porta-agulha médio no ano de 2020 foi de 48 minutos, tendo sido este também o melhor resultado apresentado nos anos em estudo. O valor médio mais alto foi de 66 minutos em 2018, atribuindo-se esse facto, e isso tem uma razão que nós claramente conseguimos identificar, não é? Portanto, esse facto foi nesse ano que nós iniciamos a angiotac no hospital. Ok? Portanto, claro que isso aumentou o período de tempo de permanência durante o exame. Os tempos de admissão-triagem variaram entre 4 minutos e 1 segundo em 2017 e 6 minutos e 43 segundos em 2021. Os tempos de triagem médico variaram entre 4 minutos e 15 segundos em 2020 e 8 minutos e 37 segundos em 2021. E como já vos disse, mas volto a repetir porque realmente é importante, o caso em que se obteve o melhor tempo porta-agulha foi de 13 minutos em 2020. Portanto, tendo em conta as recomendações da NINTS, verificamos que a mediana e o tempo médio de porta-agulha cumpriram com as metas definidas, que é inferior a 60 minutos nos anos, atenção, não foram em todos, mas apenas nos anos de 2017, 2019 e 2020. Realmente, olhando para esses dados, podemos dizer que após a aplicação do protocolo, que foi em 2019, que houve uma clara melhoria, não é? Como podem verificar, passámos de uma média de 59 minutos para 48 minutos. Portanto, realmente foi ótimo, só que, como viram, em 2021 alguma coisa aconteceu e foi isso também que nós tivemos a analisar. Identificamos algumas barreiras, cerca de 30% das situações via verde AVC sem referenciação do meio pré-hospitalar, dos quais 6% foram triados com a prioridade amarela. Depois, cerca de 20% das situações via verde AVC provenientes do meio pré-hospitalar não tiveram qualquer tipo de comunicação com o hospital, portanto a via verde foi ativada do meio pré-hospitalar, mas não avisaram ao hospital que o doente estava a chegar. Houve de facto algumas demoras nas inscrições dos doentes e o tempo de triagem atrasa também o pedido de TAC e não só, e de exames, tudo aquilo que nós já referimos. Portanto, para concluir, podemos dizer que houve melhores tempos quando se garantiu a notificação prévia da chegada do doente ao hospital, é muito importante, a inscrição e a triagem antes da chegada ao hospital, a avaliação do doente deve ser sempre feita na sala de emergência, o cálculo do peso real deve ser efetuado após a pesagem na maca dos bombeiros, portanto não há que perder tempo de estar a mudar o doente de maca, avançamos logo à maca dos bombeiros para pesagem e depois para TAC, e concluímos que é necessário ponderar a inclusão no protocolo da via verde AVC as intervenções que realmente permitiram reduzir os tempos de atuação, é necessária mais formação aos enfermeiros triadores para evitar aquele tipo de situações em que a via verde não é ativada na triagem, reforçar a necessidade da comunicação entre os meios pré-hospitalar e também no SU, e para isso já temos uma ação planeada junto dos bombeiros e da Cruz Vermelha da Figueira da Foz, e também é necessário aumentar a literacia da população, porque como vimos, ainda entraram 30% de pessoas que não vinham referenciadas porque vinham pelos seus próprios meios. Em relação a esta situação, também estamos a trabalhar com o Departamento da Qualidade no sentido de distribuir panfletos e de criar um roll-up que vai ser colocado na urgência da Figueira da Foz. Pronto, isso tudo é importante porquê? Porque realmente temos noção de que todos os esforços que nós possamos fazer, não é? Que a equipa possa fazer na redução do tempo, é cérebro para a pessoa com AVC. Portanto, muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado a todos. Concluímos as apresentações deste painel 7. Iria deixar agora este tempo
Se alguém quiser fazer algum comentário, aqui em casa, mantemos aqui os colegas. Não sei se a colega Letícia ainda está presente. Está. Nós temos ali a colega. Não sei se querem fazer algum comentário. Questões? Não sei se a minha colega de moderação tem algum comentário, alguma... Deixas para mim. Obrigado. Eu não tenho assim nenhum comentário especial. Tivemos perante várias tipologias de trabalho, tal como temos vindo a assistir, uns que resultam de investigação empírica direta, outros mais de áreas de revisão, digamos assim, que não é isso que torna os trabalhos melhores ou piores, mas sim às vezes o rigor com que as coisas são feitas. Já tínhamos falado disso aqui noutras sessões. Não obstante, agradecer a participação de todos. Acho que é muito importante a divulgação daquilo que andamos a fazer, de modo e especialmente para enfatizarmos aquilo que os enfermeiros andam a fazer e aquilo que os enfermeiros dão de contributo e acrescem àquilo que é a enfermagem. Dizemos nós que é a enfermagem avançada e não uma enfermagem de prática avançada, que também é necessária, mas acima de tudo enfatizarmos cada vez mais aquilo que já fazemos e só passarmos para o patamar seguinte quando dominarmos e desenvolvermos com qualidade aquilo que já vimos desenvolvendo ao longo deste tempo. Eu não tenho assim nenhum comentário especial. Se a comissão organizadora me permitir, e vamos encerrar. Temos aqui ainda um processo de avaliação das comunicações que estão em apreciação para a atribuição dos prémios e vamos concluir essa etapa. Desejar uma boa continuação a todos, se não nos encontrarmos. Para quem está longe, muito obrigado pelos vossos contributos, especialmente por este contributo, mesmo à distância, que o Covid trouxe coisas boas, não só na emergência, mas permitiu-nos que pudéssemos, e para o futuro, capacitar-nos destas competências também digitais, no sentido de tornarmos o longe perto e podermos estar aqui hoje com pessoas da Madeira, do Brasil, de Coimbra e de outros locais do país, e permitirmos que alguns de nós possamos estar aqui também presencialmente. Um obrigado a todos e encerramos o painel. Obrigado, boa continuação.